Olá pessoal, muito bom dia a você que está comigo nesta oração da manhã. Deus está aqui. Tenha certeza que o Senhor está presente aonde nós estamos. Se eu e você buscamos a Ele, Ele está presente. Aonde nós estivermos buscando ao Senhor, Ele estará presente. Você pode estar sozinho no teu quarto, fechado, ou num ambiente onde você estiver sozinho. Se você estiver buscando ao Senhor, Ele estará presente. Então busque o Senhor a todo instante. Sabe, o intuito dessas lives, deste canal, é eu e você entregarmos a nossa primícia, uma primeira parte, a principal parte do nosso dia ao Senhor, para que Ele faça morada dentro de nós. Nessa manhã eu tenho uma palavra de Deus para entregar para o teu coração e eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo e vai falar comigo nesta manhã. Então creia somente. Tenha certeza que Ele falará conosco. Guarde as palavras de Deus no teu coração, porque eu tenho certeza que no tempo certo elas florescerão, frutificarão e você será abundante de paz, de esperança, de fidelidade, abundante da graça de Deus. Esse texto que eu quero ler com você está no primeiro livro, primeiro capítulo de Salmos, Salmos capítulo 1, versículo 1 em diante eu quero ler com você. E antes de ler esse texto, é claro, eu quero orar com você, eu quero pedir a instrução do Espírito Santo sobre mim e sobre você. Eu quero, nesse exato momento, pedir ao Espírito Santo que ele venha falar comigo e contigo. Que a instrução que ele der a você seja uma instrução de paz, de bondade, de benignidade. Que a instrução que ele trouxer ao meu coração seja da mesma forma uma instrução de paz, de bondade e de benignidade. Porque Deus é assim. Deus é paz, é amor, é justiça, é benignidade, é fidelidade. Que ele venha falar ao nosso coração, que ele venha conduzir a nossa vida conforme a palavra dele, conforme a voz dele, conforme o falar dele em nós. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nessa manhã, te pedimos que a tua presença ela permaneça conosco, que tu venha conduzir a nossa vida nesse dia, que o Senhor venha conduzir a nossa casa nesse dia. Nós queremos te entregar o que nós temos, Senhor. E agora, nesse exato momento, nós estamos entregando o nosso tempo a Ti. Nós estamos entregando o nosso momento a Ti. E nós queremos, Senhor amado, nos conectar a Ti. A todo instante do nosso dia, a todo instante da nossa vida, nós queremos estar firmados na Tua verdade, firmados na Tua palavra. Então vem falar fortemente aos nossos corações, para que a instrução do Teu reino venha ser fixada no nosso coração e na nossa mente. Que nós não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas firmados em Ti. Nós venhamos prosseguir a Tua boa obra, a Tua boa vontade. Porque nós cremos que o Senhor começou a boa obra em nós e temos a certeza que o Senhor é fiel e justo para cumprir. Então vem falar aos nossos corações, nos conduzir nesse dia. Que a Tua bondade, que a Tua fidelidade, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, conduzindo a cada um de nós. No nome de Jesus eu abençoo, Senhor amado, cada um que está comigo nesta oração e determino a paz do Espírito Santo habitando sobre eles, sobre o lar de cada um, sobre a casa, sobre o trabalho de cada um. No nome de Jesus. Fica conosco, Espírito Santo, e fala ao nosso coração, pois nós queremos te ouvir e compreender a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Salmo 1, ele é um salmo muito conhecido e ele fala muito específico a nós que somos filhos de Deus. Nós que somos conduzidos por Deus. Eu e você, conduzidos pelo Senhor. Você pode ser a primeira vez que você assiste um vídeo desses, uma live dessas, ou ouve falar de Deus desta forma. E você pode estar pensando, será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou filho de Deus? Eu preciso te dizer, antes de continuar, antes de ler o texto, a palavra de Deus diz que Jesus morreu em uma cruz para perdoar os meus e os teus pecados e para nos tornar filhos de Deus.
Então todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida se torna filho de Deus. Então você tem direito a esse acesso de se tornar filho de Deus. Basta você crer e entregar a sua vida a Ele. Salmos capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1, versículo 1 e 2. Esse Salmos, ele é um Salmos condutor das nossas vidas. Ele nos conduz o que nós devemos fazer, ele nos indica como que as nossas vidas precisam ser, como podemos prosseguir, como devemos prosseguir. Se nós pegarmos a Bíblia inteira, a Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia Sagrada é uma bússola, um manual de instruções. E esse Salmos é um salmo que conduz as nossas vidas por onde nós devemos andar, com quem nós devemos andar, o que nós devemos fazer com essas pessoas. E você vai entender. Versículo 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios e por que não devemos seguir o conselho dos ímpios? E se feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, significa que ele está seguindo o conselho de outra pessoa. Porque nós somos aconselhados a todo instante. Ou nós devemos ser aconselhados por alguém. Um exemplo é quando nós temos, por exemplo, a nossa formação. Nós fomos, pelo período de formação, aconselhados por um professor. E se você faz uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, enfim, você nesse período de instrução está sendo aconselhado por alguém. Essa pessoa está te conduzindo, está te ensinando, está te instruindo. Da mesma forma, quando você está na casa dos teus pais, eles estão te conduzindo, eles estão te instruindo, eles são os teus professores. E a palavra de Deus está dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Mas quem são os ímpios? Ímpios são todos aqueles que não buscam ao Senhor, aqueles que não se entregam ao Senhor. Aqueles ímpios, preste atenção, ímpios são aqueles que até já ouviram falar de Deus, até falam de Deus muitas vezes, mas não seguem a conduta conforme a palavra de Deus diz. Não buscam orientações do Espírito. Não buscam andar conforme a palavra, em conformidade com a palavra. Não buscam seguir as leis e os mandamentos de Deus. Eles até podem conhecer a palavra, mas não seguem. É a mesma coisa daquele ditado conhecido de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. São pessoas que seguem a vida dessa forma. Algumas falam, outras não. Mas essas que falam de Deus, mas não praticam a verdade. Até podem falar, mas não praticam a verdade. Esses são os ímpios. Esses são os ímpios. Os ímpios são aqueles que não conhecem ou não seguem. E a palavra de Deus está dizendo como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Existe um motivo para ser feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, porque os ímpios vivem errando. E se você se aconselhar com quem vive errando, você vai errar. Por consequência, você vai errar, porque a indicação, a condução, o ensino se torna um ensino errado. Muitas vezes o início desse ensino, dessa orientação, parece ser bondosa, parece ser uma direção perfeita, mas no fim é um conselho de ímpio, que logo adiante, logo em seguida, a justiça de Deus vem e nós percebemos que nós caímos em uma enrascada. Estamos seguindo aqueles que dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Segue o texto dizendo, feliz também é aquele que não imita a conduta dos pecadores. A conduta dos pecadores é aqueles que conhecem plenamente a verdade de Deus.
conhecem as leis do Senhor. Eles seguem as leis do Senhor, mas em seguida eles erram e dão desculpas sobre o erro, dizendo que Deus aceita desta forma, ou está tudo bem, porque precisa fazer dessa forma, senão não vai dar certo. Falando de uma forma mais prática, pode ser aqueles que fazem trapaças ou armam situações para se dar bem. Por exemplo, aqueles que entram em um determinado lugar e pegam alguma coisa que não é sua. Então, se eu me aconselho com estas pessoas, se eu imito estas pessoas, esses, como a palavra de Deus diz, os pecadores que sabem que está errado, mas decidem praticar o erro, não estou sendo feliz. Não estou sendo feliz. Por isso a palavra de Deus está dizendo que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Quem é a roda dos zombadores? A roda dos zombadores é aquele círculo de amigos que faz de tudo, faz de tudo para que você se desvirtue, por exemplo. Sabe aquele ciclo de amigos, por exemplo, os homens, aquele ciclo de amigos que são homens casados, ou, por exemplo, só você é casado, mas eles têm, tanto um quanto o outro ciclo de amigos, eles têm prazer de falar de mulheres dos outros, de tentar induzir você a trair a sua esposa. Esse é um exemplo um pouco duro, mas é um dos exemplos a nós entendermos. Essa é a roda dos zombadores. Essa é a roda dos zombadores, aquele que zombam da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus diz para eu ser reto com a minha esposa, eu preciso ser reto com a minha esposa. Se a palavra de Deus diz que eu preciso amar a minha esposa, eu preciso amar a minha esposa. Porque se eu estiver amando a minha esposa, eu estou amando o próprio Deus. Agora, se eu sigo andando nessa roda de zombadores, logo em seguida, a minha mente está poluída, o meu coração está poluído por aquelas zombarias. E logo em seguida, por um tempo bem curto, eu posso acabar caindo nisso. Agora, para as mulheres, sabe aquelas mulheres que não podem ver um homem e querem induzir a outra ou ter comentários para outra sobre os homens? Da mesma forma, são zombadoras. Então nós precisamos rever as nossas amizades, porque a palavra de Deus diz que feliz é aqueles que não estão no meio da roda dos zombadores, não se assentam na roda dos zombadores, não estão no meio dessas práticas. Você pode até pensar, não, mas eu não faço, eu não pratico. Mas a palavra de Deus fala sobre aquele ditado de me diga com quem andas e te direi quem és, sabe? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, tenha certeza que a roda dos zombadores não é um lugar para mim nem para você. Se assentar na roda dos zombadores não é conduta para mim e para você. Seguir o conselho dos ímpios não é conduta para mim e para você. Andar imitando a conduta dos pecadores não é conduta para mim e para você. Ao contrário, diz no versículo 2, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Se eu e você buscarmos a palavra do Senhor, buscarmos andarmos em conformidade com a palavra de Deus, sim, nós precisamos nos aconselhar com pessoas, mas pessoas que também buscam a palavra de Deus, pessoas que estão num nível de instrução a mais que nós. Eu falei dos professores ali, dos condutores, pessoas que têm um nível de instrução a mais superior a nós, mas que buscam a palavra do Senhor. Pode ter certeza que em tudo que você fizer e tudo que eles te conduzirem, você será feliz. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir de agora toda instrução virá do céu sobre você. Toda instrução que vem dos céus, na verdade as instruções já vêm do céu, mas toda instrução que vem do céu, você ouvirá, você compreenderá. Eu declaro sobre você portas abertas no nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida e sobre a tua casa
aberturas de portas espirituais para que você viva bem e feliz. Para que essa palavra se cumpra na tua vida. Salmos 1 e 2 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então que eu e você venhamos meditar dia e noite na lei do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor irá te conduzir a esses professores, a essas pessoas que irão te conduzir, te auxiliar, te introduzir sabedorias novas, e você que crescerá, porque é o Senhor que está te conduzindo. Nesse momento eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Você que tem o seu pedido de oração, você pode colocar aqui nos comentários. E você que pode e que sentiu no coração, que recebe essa palavra, compartilha com o máximo de pessoas, para que vidas também recebam desse amor de Deus, recebam dessa instrução, e que o Senhor esteja sendo o centro das suas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, diante desta palavra, nós queremos declarar que nós necessitamos de Ti. Pai, nós não queremos nos assentar na roda dos zombadores, nós não queremos imitar a conduta dos pecadores, nós não queremos, Senhor amado, seguir o conselho dos ímpios, mas nós queremos, Senhor amado, aprender de Ti, andar conforme a Tua palavra, seguir o Teu conselho, meditar na Tua palavra dia e noite. Então, Senhor amado, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos espirituais, que nós venhamos aguçar, Senhor amado, todos os nossos sentidos espirituais conforme o Teu querer, conforme a Tua verdade. Libera, Senhor amado, dons nesse exato momento. Libera, Senhor amado, da Tua unção, do Teu poder. Que vidas sejam restauradas e transformadas pelo poder do Teu nome. No nome de Jesus, Pai, que olhos se abram, Pai, para que vidas sejam destravadas, para que através de condutas erradas dos outros nós venhamos perceber que não é o Senhor falando, que nós venhamos perceber que não és Tu, mas que esses conselhos não provêm de Ti. E é que através disso, Senhor amado, através desta visão, desses olhos abertos, nós possamos compreender que o Senhor está nos conduzindo em direção correta, em direção à Tua verdade, à Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, cobre cada um com Teu sangue e que a Tua esperança, a Tua paz, o Teu amor renove corações e mentes nesse exato momento. Traz, Senhor amado, a Tua unção, a Tua fidelidade, o Teu amor sobre cada família, sobre cada vida. No nome de Jesus, que a Tua instrução esteja, Senhor amado, sobre cada um de nós. No nome de Jesus, nós oramos, Pai, determinando a cura, o milagre, a libertação de mente, libertação de coração, de amarras espirituais que travavam vidas até esse exato momento. No nome de Jesus, Pai, que toda a conduta errada que nós praticamos nesse exato momento, que haja arrependimento para que haja salvação. No nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo de Deus venha nos convencer do pecado e do juízo, para que nós venhamos nos arrepender e sim te conhecer, e sim praticar a Tua verdade, e sim andar conforme a Tua palavra. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo a cada vida e declaro sobre eles o Espírito Santo de Deus reinando sobre cada lar. Eu declaro sobre eles, Pai amado, um crescimento sobrenatural do Espírito Santo sobre cada vida, sobre cada lar. Que as capacidades, Senhor amado, administrativas, criativas, Senhor, que a todas as suas sabedorias sejam aumentadas nesse exato momento. E que a Tua instrução venha com poder e graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo nessa manhã, nesse dia. Que a graça, o poder, a paz de Cristo esteja com você. Não se esqueça, muitas vezes nós vamos precisar nos afastar um pouco de amizades. Às vezes esse afastamento não precisa ser permanente, mas precisa ser o tempo que o Senhor estiver te mostrando. Às vezes precisamos nos afastar dessas amizades, para que nós venhamos perceber aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo e nos revelando. Deus traz a luz. A palavra de Deus diz que nada fica oculto aos olhos de Deus. E Ele traz à luz tudo aquilo que você pedir. Então, se há algo que está travando a sua vida, está atrasando o seu crescimento, peça ao Espírito Santo que Ele vai trazer à luz.
Peça a direção dele, peça para ele trazer à tona, porque ele vai trazer à luz aquilo que está travando você, para que você cresça, para que você avance, mas também peça instrução para esse crescimento. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo nesse dia, trazendo crescimento a você e ao seu lar, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais.